Olá! Eu vim nesse dia apresentar para vocês um bolo de frutas de Páscoa. Um bolo de Páscoa para a gente ter agora nessa época que antecede a Páscoa, tanto para consumir com a nossa família, como também vou mais tarde também estar dando a opção de como fazer com esse bolo para você poder fazer uma embalagem legal e você está dando de presente. Então, no final de todo o vídeo, a gente vai fazer a mostra de como é que ficaria esse bolo também colocado para a gente presentear ele. E esse bolo ele tem uma durabilidade aproximada de uns 5 dias. Ele é um bolo que fica mais sequinho e eu vou apresentar então os ingredientes. Vamos lá então para o nosso bolo de Páscoa? Então, para começar, a gente tem aqui nessa receita, que também vai estar constando depois ali, são 3 ovos, que já estão separados aqui, 200 gramas de manteiga, uma colherzinha de açúcar de baunilha, 2 xícaras de farinha de trigo branca e 1,5 xícaras de açúcar refinado e 3 quartos de leite. Essa é a base da nossa massa. Depois nós vamos para a parte que seriam as passas e as frutas cristalizadas, que é 1 xícara. E eu coloquei aqui, que é opcional, um pouquinho de castanha do Pará, para quem gosta, para estar colocando. Então aqui deve ter, tem aproximadamente umas 50 gramas, é opcional de como cada um gosta, né? Então aqui a gente tem raspas de limão. E aqui a gente tem um pouquinho de rum. Esse rum aqui, já antes da gente começar a receita, eu vou colocar ele dentro das uvas passas e das frutas cristalizadas, que já pode ser feito antes, já para a gente ter esse processo de deixar a uva passa com um gostinho bem legal, né? Daí vai estar pegando bem o gostinho. Então vamos agora para colocar os ingredientes na batedeira. Então, o primeiro passo na batedeira seria bater a manteiga, que estão as 200 gramas de manteiga. Com o nosso açúcar aqui, que é 1,5 xícaras de açúcar. Então, nós vamos bater os ovos aqui. Os ovos não, o açúcar com a manteiga. Deixar o açúcar e os ovos bater bem, o açúcar e a manteiga bater bem, até ela ficar numa corzinha bem esbranquiçada. Quando terminar com o processo, eu vou mostrar de como como é que fica a cor, né? Que é para pegar bem a manteiga no açúcar. Essa dessa forma, ela fica bem mais esbranquiçada e vai pegando bem a manteiga e o açúcar, né? Fica bem cremosa. Nosso próximo passo agora será pegar a nossa massa, que foi batida aqui na nossa batedeira, né? Ela tá bem misturadinha, ó. A gente tem a nossa massa bem legal aqui, ó. Ficou bem cremosa e nós vamos juntar o açúcar de baunilha. Não precisa mais usar a batedeira agora, a gente pode estar usando tudo manual agora. Uma colherzinha, daí vamos estar misturando. Vai misturar o nosso fermento, incorporar bem essa massa, né?
Vocês lembram que eu falei das uvas passas aqui, das frutas cristalizadas? Eu usei o rum aqui para deixar eles um pouquinho de molho, que fica bem legal. E também as castanhas, né? O nosso passo agora, antes da gente colocar essas uvas passas na massa, vai ser colocar essas frutas cristalizadas, passar elas no trigo. Por quê? Porque essa massa aqui é uma massa mais mole, ó. Vocês conseguem ver uma massa mais molinha, ó. Uma massa de bolo molinha. E se a gente colocar essas uvas passas direto na massa, na hora de colocar na forma, elas vão baixar. E mesmo assim o bolo continua ficando gostoso, mas vai ficar difícil a gente tirar elas e vão ficar tudo embaixo da forma. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar elas dentro do trigo. Eu peguei aqui uma baciazinha com trigo mesmo, assim, a quantidade que dê para incorporar essa massa nelas, ó, esse trigo nelas. Que aqui tem o líquido ainda do rum, ó. Vou fazer isso aqui, vou tirar elas aqui de dentro. E vou jogar dentro dessa farinha de trigo para ter esse processo de passar elas no trigo, ó. Elas vão ser envoltas no trigo, ó. O que vai impedir dessas frutas ficarem lá no fundão, sabe, da forma. Então, gente, eu deixei as uvas passas e as frutas dentro do trigo, eu só passei elas um pouquinho na peneirinha aqui para tirar o excesso do trigo, tá vendo? Elas estão envoltas no trigo, então eu vou colocar elas na massa agora. Também eu tenho as raspas de limão, que eu já quase ia esquecendo, ó, né? Que eu fiz a raspa de um limão. Mais as uvas, ó, as uvas e as frutas, vou colocando dentro da massinha delicadamente. Vou mexendo aqui para incorporar sem a batedeira, tá, gente? Só com a colher, e vou mexendo e colocando dentro da massa. Também eu peguei um pouquinho de castanha do Pará aqui e vou colocando também. Daí a gente vai mexendo, incorporando essas frutas nessa massa. Vamos ver aqui, ó. O bolo, então, tá a massa dele preparada, pronta. Ó, ela fica mais ou menos nessa consistência. Não fica uma massa muito dura, ó, tá vendo, ó? Ela vai caindo aos poucos da colher. A nossa massa está pronta, agora a gente vai pro forno. A nossa massa pronta, eu coloquei uma pitadinha de sal nela, que eu gosto de colocar sal em todos os doces que eu faço. Eu coloquei uma pitadinha de sal, agora a gente vai colocar ela nessa forma. Se vocês não tiverem uma forma, tipo forma de pão, eu tô usando uma forma bem simples aqui. Pode ser usada também uma forma de furo no meio, mas essa aqui fica bem bacana, depois vocês vão entender por causa da embalagem. E dela tá untada já essa forma. Eu vou condicionar nessa forma de pão, ela tem as especificações da forma estão junto com a receita. Mas é uma forma de pão tradicional. Vou colocar a nossa massa linda aqui dentro dessa forma, ó. Tirando tudo aqui dentro. Daí agora nós vamos levar essa massa pro forno aquecido, um forno aquecido já a 200 graus. A gente deixa ela um pouquinho com 200 graus, depois a gente baixa para 180 graus, ok? A forma tá bem cheia, agora essa massa vai pro forno. E o tempo aproximado dela é 40 a 45 minutos, depende do forno de cada uma, ok? Vai pro forno agora. Vamos colocar o nosso bolo agora no forno.
e aguardar o tempo. Depois é só fazer o teste do palitinho, ok? Ele tá indo com 200 graus e depois a gente, daqui uns 10 minutinhos, dá para baixar um pouquinho. Então, continuando o nosso bolo, nós vamos para a cobertura dele, do nosso bolo de Páscoa. Aqui tem 200 gramas de açúcar confeiteiro que a gente compra nos mercados, sabe? Que nós vamos fazer o fondant agora, que vai a coberturinha depois com o amendoim e as balinhas, depois eu mostro a cobertura. Então aqui nós temos 200 gramas de açúcar confeiteiro e suco de laranja. Aqui eu peguei suco de uma laranja, daí até que dá o ponto, vou incorporando na massa. Coloca um pouquinho e vai mexendo. A gente acha que não vai dar em nada, mas ele vai ficando molinho. Ele vai se desmanchando com o suco de laranja. Eu já coloquei a panela aqui perto, porque depois ele vai bem pouquinho pro fogo. Mais um pouquinho de suco de laranja, vocês vão amassando. Estão vendo como o açúcar está se desmanchando? Mais um pouquinho. Você até acha que é pouco suco, mas na hora de colocar aqui, ele vai se desmanchando. Ó, gente, vocês viram que ficou essa papa aqui, né? Daí a gente vai colocar isso na panela, vai levar para a panela e levar para o fogo para ele desmanchar. Então a gente vai levar ele para a panela agora, ó. Ó, eu tô colocando, posso colocar ele no fogo baixo, só para ele desmanchar, porque senão ele tá muito grosso aqui, ó. Daí ele vai... Vendo que ele vai desmanchando? Essa é a consistência do fondant. É mais para dar uma mornada, assim, ó. E ele desmancha por completo. Então, estamos indo para a última parte, que é a cobertura do nosso bolinho. Saiu do forno, ó. Tá perfeito, viram? Tá bem macio. Olha que se a gente pega ele do ladinho, ó. Agora a gente vai fazer eu fiz aquela cobertura do fondant, né? A gente vai colocar aqui em cima. Eu peguei um pouquinho de amendoim de Páscoa, né? Que eu acabei fazendo ontem, ele que eu não tinha amendoim. E eu peguei umas balinhas coloridas, mas dá pra gente usar uns coelhinhos de chocolate, colocar eles aqui em cima, eu só não tinha agora, ou uns ovinhos, sabe? Pra dar um colorido legal pro nosso bolo aqui, que vai ser o nosso bolo de Páscoa. Então o procedimento agora é esse aqui, a gente pega o nosso fondant, se ele endurecer um pouco, vocês só ligam ele mais uma vez um pouquinho no fogão, que ele já amolece de novo, ó. A gente vai colocar o fondant aqui em cima do nosso bolo, vai distribuir aqui, né? Quem não gosta do fondant pode usar também um chocolate ou só polvilhar um pouquinho de açúcar de confeiteiro. A gente vai fazer porque eu quero colar os amendoinzinhos ali, né? Daí isso vai ser uma maneira dele grudar aqui no bolo. Aí nós vamos estar colocando os nossos detalhes aqui também. Ó, colocado o fondant, daqui a pouco ele seca, daí se vocês quiserem colocar alguma decoração, vocês têm que aproveitar que ele tá molhado ainda, ó. Vocês vão colocar um amendoim, ou vai que vocês têm alguma balinha legal, assim, que vocês gostariam de estar colocando. Então aproveitem o tempo dele, vou colocar um pouquinho mais pra cá. Aproveitem enquanto que ele ainda tá molinho, que daí ele vai grudar, sabe? A hora que ele secar, ele já gruda.
Ou não tem aquelas balinhas de chocolate, amendoim com balinhas de chocolate? Dá pra gente colocar essas balinhas de chocolate. Aqui eu tô usando o M&M colorido, mas tem as balinhas de chocolate, aquele amendoim coloridinho, como eu falei antes, os coelhinhos, né? Vamos fazer ele bem colorido, porque para Páscoa as crianças também gostam, né? Colocamos um pouco de amendoim, então. Então, nós vamos agora para a nossa embalagem, para quem quer presentear o nosso bolinho de Páscoa. Então, a gente tá usando aqui eu peguei um plástico, né? Um papel, tem gente que chama de papel celofane, um plástico. Vamos fechar ele, como se fosse um pacotinho. Ó. Embaixo desse pacote aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Eu coloquei uma tirinha de cartolina ou de algum papel mais durinho, sabe? Só porque daí quando vocês forem carregar o bolinho, daí ele fica mais, tem uma sustentação melhor. Vamos fazer como se fosse um pacote de presente. Ó, embaixo dele eu coloquei uma sustentaçãozinha com um papelãozinho, sabe? Daí botei ele em cima e agora a gente fez a embalagem dele com plástico. Então, acabei de fazer um laço, acabei usando um laço de Páscoa xadrez no laranja, que combina bem com Páscoa. Às vezes vocês acham outra fita legal, mas era o que eu tinha aqui. Vou colar uma etiquetinha aqui, Cristo Vive, aqui para quem vai receber esse meu presentinho. E vou colocar uma florzinha amarela aqui. Vamos ver assim. Dá uma endireitadinha aqui. Tá pronto. E daí vamos botar mais uma etiquetinha aqui para juntar um pouco as de Feliz Páscoa, ok? Pronto.